A gente saiu do Egito, pé na areia quente, faraó na cola. A gente na frente, o deserto sem fim, sol na cabeça. Onde a gente vai que ninguém nos impeça. Mar vermelho, não vai nos parar. Mar vermelho, vamos atravessar. Mar vermelho, Deus vai abrir. Mar vermelho, vamos sorrir. O eterno na frente, nuvem de dia, fogo na noite, ele nos guia. Faraó atrás, gritando e correndo, mas a gente sabe ele está perdendo. Mar vermelho, não vai nos parar. Mar vermelho, vamos atravessar. Mar vermelho, mar vai abrir. Mar vermelho, Deus vai. O mar vermelho não vai nos parar. Mar vermelho, vamos atravessar. Mar vermelho, Deus vai abrir. Mar vermelho, vamos sorrir. Se foi, a água se abriu pra gente depois, um caminho seco pra gente andar. O exército dele vai afundar. Mar vermelho não vai nos parar. Mar vermelho, vamos atravessar. Mar vermelho, Deus vai abrir. Mar vermelho, vamos sorrir. Mar vermelho não vai nos parar. Mar vermelho, vamos atravessar. Mar vermelho, Deus vai abrir. Mar vermelho, vamos sorrir. Mar vermelho, mar vermelho. Olá! Hoje a gente vai mergulhar num material fascinante que chegou pra gente. É um texto sobre o Pessah, a festividade judaica. Mas olha, já vou adiantando. A ideia não é ficar só na história do êxodo, sabe? Da libertação do povo hebreu do Egito, que a maioria das pessoas já conhece. A proposta aqui é outra, é bem mais profunda. Totalmente. O texto já começa, virando uma chave na nossa cabeça. Ele convida a gente a pensar no Pessah não como uma coisa que aconteceu, há milhares de anos. Exato. Mas como um evento cósmico. Quase como um alinhamento de energias que acontece todo ano. A fonte usa uma expressão ótima, que é janela cósmica. Janela cósmica, isso. É perfeito. Uma janela que se abre e libera uma energia específica. O texto chama de luz de Rohomá. E essa energia estaria, disponível para todo mundo. E o objetivo dessa energia seria nos ajudar a quebrar as nossas próprias correntes. E é aí, que a coisa fica pessoal. A grande missão que esse material propõe é usar essa história antiga como um espelho. E a primeira pergunta que esse espelho faz é, afinal, qual é o seu Egito? De onde você precisa sair? E essa é a beleza da abordagem mística, que é a base do texto. Ele até cita fontes como o Zohar, que é um dos livros centrais da Cabala. A pergunta deixa de ser sobre história e geografia. Certo. E passa a ser sobre psicologia, sobre espiritualidade. Não é sobre um lugar no mapa chamado Egito, mas sobre um estado de espírito. O material força a gente a olhar para dentro e, mapear as nossas próprias terras de escravidão. Certo, vamos começar a destrinchar isso então. A primeira pista que o texto dá é, para mim, genial. E está no próprio nome. Em hebraico, Egito é Mitzrayim. Mitzrayim, isso. E a fonte explica que essa palavra vem de uma raiz que significa limites, fronteiras, lugares estreitos. Nossa, isso muda tudo. De repente, o Egito não é mais uma nação antiga. Pois é. É a sensação de estar encurralado, limitado. Exatamente. Pensa naquelas situações em que a gente se sente sem saída, sabe? Um trabalho que suga a nossa alma, um relacionamento que não anda, um padrão de pensamento que deixa a gente ansioso. Tudo isso é o nosso Mitzrayim pessoal, o nosso lugar estreito. É o sentimento de estar preso numa rotina que nos serve mais, mas da qual a gente não sabe como escapar.
É tipo a nossa zona de desconforto confortável. Nossa, zona de desconforto confortável. Essa definição é perfeita para esse Egito interior. E se o Egito é esse estado de limitação, quem é que manda nesse lugar? O texto também redefine a figura do faraó, e eu achei essa parte particularmente forte. Sim, ele não é um rei com um chicote na mão. Ele é descrito como a voz dentro da sua cabeça. Sim, aquela voz, aquele narrador interno que é o nosso pior crítico, né? O texto é bem direto nisso. O faraó é a voz que fica sussurrando: você não vai conseguir. Sim. Quem você pensa que é para tentar isso? É melhor nem começar, você vai falhar de novo. É a personificação do nosso ego sabotador, da nossa síndrome do impostor. É a voz que convence a gente de que o Mitzrayim, aquele lugar estreito, é seguro. Ela diz: fica aqui, é quentinho, você já conhece, lá fora é perigoso. Então, o grande tirano que impede a gente de sair do nosso Egito pessoal mora dentro da nossa própria mente. Total. É uma ideia que é assustadora e libertadora ao mesmo tempo. Completamente. Assustadora, porque, poxa, revela que o inimigo está em casa. Mas libertadora, porque se o problema está dentro, a solução também tá. A gente não depende de ninguém lá fora para nos salvar. E é aí que entra o primeiro grande símbolo de libertação que o texto explora. A matzá, o famoso pão não fermentado. Certo. A matzá. No ritual do Pessach se come esse pão achatado duro por uma semana. E o material que a gente está analisando destaca que o Zohar não vê aquilo como um simples alimento. Não mesmo. Ele é chamado de o pão da fé e o pão da cura. A minha pergunta é: o que tem de tão especial na ausência do fermento? Como é que tirar um ingrediente transforma um pão numa ferramenta espiritual? A chave está toda no simbolismo. O texto explica que o fermento, em hebraico hametz, representa tudo aquilo que infla, que cresce, que ocupa espaço. É a metáfora perfeita para o ego. Ah! O orgulho, a arrogância, a necessidade de parecer maior e mais importante do que se é. Pensa numa pessoa que se acha que tem o peito estufado. Ela está cheia de hametz. Faz todo sentido. É o ar na nossa personalidade. A parte de nós que precisa de validação o tempo todo, que se ofende por qualquer coisa, que não admite estar errada. É a cultura do ego inflado que a gente vê tanto, por exemplo, nas redes sociais, né? Onde todo mundo projeta uma vida perfeita e fermentada. Exatamente essa é a ideia. E em contraste direto, o que é a matzá? Ela é o oposto. É plana, simples, humilde. Ela não tem ar, não tem ego inflado. Ela é o que é, sem pretensão. Entendi. Segundo o texto, ao escolher comer a matzá, a gente está fazendo uma escolha simbólica, a de desinflar o nosso próprio ego. Estamos escolhendo a humildade em vez da arrogância. Então é como se a gente estivesse literalmente se alimentando de humildade para matar o nosso faraó interno de fome. É uma ótima forma de colocar. O texto diz que esse ato de silenciar o ego, de parar de alimentá-lo com ha-hametz, é o que finalmente abre espaço para nossa essência verdadeira se manifestar. A fonte usa um termo cabalístico para a alma, que é nahan-rei. Nahan-rei. A ideia é que a voz da alma é sutil, é quieta. Se o ego, o faraó, está gritando o tempo todo, a gente simplesmente não consegue ouvi-la. Comer a matzá é o ato de abaixar o volume do faraó para poder sintonizar na frequência da alma. Incrível. Então o mapa da jornada começa a se formar. Sair do Egito, do Mitzrayim, ou seja, dos nossos limites, começa com um ato de humildade consciente. Escolher a matzá em vez do pão fermentado. É a decisão de parar de alimentar a voz que nos aprisiona para começar a nutrir a voz que nos liberta. E essa jornada, como a fonte aponta, não é um único passo. É um processo com estágios bem definidos. E isso nos leva a outro símbolo central que o texto analisa. Os 4 cálices de vinho que são bebidos durante o jantar cerimonial do Pessach, o Seder. Ah, os 4 cálices. E claro, o número 4 não é por acaso. Imagino que não, no misticismo números nunca são aleatórios, né? Exato. O que é fascinante é como o texto conecta esses 4 cálices a uma das estruturas mais sagradas do judaísmo, as 4 letras do nome de Deus, que se pronuncia Yud, Kei, Vav,
Key. Uau! Cada letra e, portanto, cada cálice representam um nível de liberdade a ser conquistado. É um verdadeiro mapa da libertação, em 4 dimensões. Um mapa para a liberdade total. Vamos passar por ele, então. Qual é o primeiro passo, o primeiro cálice? O primeiro cálice, segundo o texto, representa a libertação do sofrimento físico. É o nível mais básico. Liberdade de não sentir dor, de não passar fome, de não estar doente, de ter um teto. É a libertação do corpo da opressão física. É a base de tudo. É muito difícil pensar em ser livre emocionalmente ou mentalmente se o seu corpo está em agonia. Totalmente. Em termos modernos, talvez seja a liberdade do burnout, sabe? De um estilo de vida que destrói nossa saúde, de estar preso a um vício físico. É colocar a casa do corpo em ordem primeiro. Precisamente. E com essa base estabelecida, vem o segundo cálice, a libertação da escravidão emocional. E aqui a coisa fica mais sutil e, para muitos de nós, mais difícil. É a libertação de padrões emocionais tóxicos. O ressentimento que a pessoa guarda por anos, a ansiedade crônica que paralisa, o medo de arriscar, a raiva que explode por qualquer coisinha, são correntes invisíveis, mas que nos prendem tanto quanto correntes de ferro. Nossa, essa é pesada. É a prisão de reagir sempre da mesma maneira, sabe? De cair nos mesmos buracos emocionais. Se libertar disso seria uma conquista monumental. E o terceiro cálice sobe mais um degrau. Sobe para o plano da mente. O terceiro cálice simboliza a redenção da mente. É a libertação das crenças limitantes. Sabe aquela ideia fixa de eu não sou bom o suficiente, ou dinheiro é sujo, ou ninguém da minha família jamais conseguiu isso? Sei. Ou mesmo ideologias rígidas, políticas ou religiosas, que impedem a gente de pensar fora da caixa e nos colocam numa bolha. É a liberdade de questionar as próprias certezas, de se livrar do faraó interno que construiu as paredes da nossa prisão mental e nos disse que aquele era o mundo inteiro. Hoje em dia, com as redes sociais, os algoritmos, sair dessa prisão mental talvez seja o maior desafio de todos. Sem dúvida. É a liberdade de ter uma mente flexível, aberta, curiosa. E, finalmente, o quarto cálice. Este é o nível mais elevado, é a transcendência espiritual. Certo. O texto descreve como a liberdade de se conectar diretamente com a luz infinita. É quando a pessoa transcende o próprio ego e se sente parte de algo muito maior. É a liberdade da sensação de separação, de solidão existencial, encontrar um propósito que vai além de si mesmo. Uau! Então o ritual de beber 4 cálices de vinho se transforma numa espécie de check-up da alma. Em cada gole, a pessoa é convidada a se perguntar: como está minha liberdade física? E a emocional? Minha mente está livre ou aprisionada? E minha conexão com o todo, como anda? É um roteiro para uma libertação completa? Exato. Transforma um ato familiar numa prática de autoconsciência profunda e ativa. E é essa jornada completa que nos leva ao clímax do argumento do texto, que está encapsulado numa citação de um mestre chamado Morandre Clem Rosa, que é simplesmente demolidora para nossa concepção moderna de liberdade. Eu anotei essa frase porque ela me pegou de jeito. A verdadeira liberdade não é fazer o que se quer. Isso vai contra tudo que a gente aprende. A liberdade da nossa cultura é a liberdade de escolha ilimitada, de poder fazer o que der na telha, né? Como assim isso não é liberdade? É um ponto de virada total. A nossa cultura define liberdade como ausência de restrições externas. Sou livre se posso comprar o que quero, viajar para onde quero, dizer o que quero. O texto argumenta que essa é uma visão infantil e, no fundo, uma armadilha. Uma armadilha. Como assim? Porque a pergunta que o texto nos força a fazer é: quem é esse eu que quer as coisas? Quando eu digo eu quero aquele celular novo ou eu quero comer mais um pedaço de bolo, quem está falando? É a minha essência, a minha alma? Ou é o meu faraó interno, o ego, com seus desejos impulsivos, sua necessidade de status, seu vício em gratificação instantânea? Entendi. Então, fazer o que se quer, na maioria das vezes, pode ser apenas obedecer cegamente aos comandos do nosso faraó. E se você está obedecendo a um tirano, mesmo que ele more dentro de você,
você não é livre. Exato. Seu escravo dos seus próprios impulsos. Isso é forte. É fortíssimo. E é por isso que o texto propõe uma nova definição, que amarra toda a nossa conversa. A frase completa é: a verdadeira liberdade é ser quem você nasceu para ser, sem as correntes do faraó interno. Ah, agora tudo se encaixa. A liberdade não é fazer qualquer coisa, mas ser uma coisa específica. A sua melhor versão, a sua versão mais autêntica. Perfeito. É um processo de alinhamento com a sua essência, com aquele Naran Rei, a alma, e esse alinhamento só é possível depois de fazer a jornada. É preciso primeiro sair do Egito dos nossos limites, depois comer a matzá para silenciar o ego e então passar pela purificação dos 4 cálices, libertando o corpo, as emoções e a mente. Só aí, nesse espaço limpo, a gente consegue começar a ouvir a voz da nossa essência e entender quem nascemos para ser. Então, nesta visão, a liberdade não é um direito que se ganha ao nascer. É uma conquista diária. Não é a ausência de regras, mas a escolha das regras certas, as regras da sua própria alma e não as do seu ego ou da sociedade. Exatamente. É uma liberdade construída, não um presente. É a diferença entre a liberdade de fazer coisas e a liberdade para ser alguém. É muito mais exigente, mas, nossa, infinitamente mais recompensadora. Certo, vamos amarrar as grandes ideias deste material antes de fechar. Primeiro, a proposta de olhar para o Pesach não como história antiga, mas como um mapa para uma jornada interior de libertação disponível para a gente todo ano. Depois, a brilhante ressignificação dos símbolos. O Egito se torna nossos limites autoimpostos, nossos lugares estreitos. E o faraó vira a voz crítica e sabotadora do nosso próprio ego. A matzá, o pão sem fermento como símbolo da humildade. A ferramenta essencial para silenciar o ego e criar espaço para ouvir a voz da nossa alma. E, por fim, a liberdade como um processo com 4 estágios claros, simbolizados pelos 4 cálices, que nos guiam a libertar nosso corpo, nossas emoções, nossa mente e, finalmente, nosso espírito. Redefinindo a liberdade não como fazer o que se quer, mas como ser quem se é de verdade. A mensagem final do texto é, portanto, de uma esperança imensa. É um lembrete de que não importa o quão estreito seja o nosso Egito pessoal, existe um caminho para fora, existe uma energia disponível e um método para quebrar as correntes e começar a viver uma vida mais autêntica e alinhada. Isso me deixa com uma última provocação, sabe? Uma pergunta que o texto não responde, mas que se torna inevitável depois de toda essa discussão. Se a liberdade é ser quem você nasceu para ser, isso levanta uma questão muito prática. No meio do barulho do dia a dia, da pressão do trabalho, das expectativas da família, como é que a gente aprende a diferenciar a voz da nossa essência da voz do nosso faraó interno? O que, na prática, distingue um chamado profundo da alma de um simples capricho do ego? Essa talvez seja a grande lição de casa que essa jornada nos deixa. A gente saiu do Egito, pé na areia quente, faraó na cola, a gente na frente, o deserto sem fim, som na cabeça, onde a gente vai, que ninguém nos impeça. Mar vermelho, não vai nos parar, mar vermelho, vamos atravessar mar vermelho, Deus vai abrir mar vermelho, vamos sorrir mar vermelho. Atravessar mar vermelho, Deus vai abrir mar vermelho, vamos sorrir. O eterno na frente, nuvem de dia, fogo na noite, ele nos guia. Faraó atrás, gritando e correndo, mas a gente sabe, ele está perdendo. Atravessar mar vermelho, Deus vai abrir mar vermelho, vamos sorrir. Mar vermelho, não vai nos parar, mar vermelho, vamos atravessar mar vermelho, Deus vai
sumiu, o terror se foi, a água se abriu pra gente depois. Um caminho seco pra gente andar. O exército dele vai afundar. Mar Vermelho não vai nos parar. Mar Vermelho, vamos atravessar Mar Vermelho.